estado de São Paulo. Era uma cultura de espíritos livres, jovens alegres, desocupados e drogados. Cantavam as desilusões e o desprezo pela sociedade em que viviam. Eles se chamavam de hippies. Queriam a paz. Paz, amor e liberação sexual. Estavam à procura de serenidade e harmonia, diziam. Para muitos, as drogas eram o caminho para chegar lá. Mais tarde, com a decadência do movimento hippie, muitos se voltaram para outro tipo de envolvimento espiritual. Alguns gurus que eles decidiram seguir construíram à custa deles impérios financeiros. Outros, descobriu-se mais tarde, iriam promover mortes e destruição. Os hippies e as seitas é o tema desta edição de século XX. Boa noite, eu sou Sérgio Viotti. Os hippies fizeram parte do movimento de protesto dos anos 60. Um movimento de jovens que renegavam tudo o que os mais velhos acreditavam. Só que os hippies foram mais longe nesse protesto. Eles achavam que a sociedade não podia ser mudada. Então, decidiram simplesmente abandoná-la e tentar criar uma nova sociedade baseada na paz e no amor. O que parece ter inflamado o movimento dos anos 60 foi a explosão dos Beatles no cenário musical. Com seus cabelos compridos, roupas pouco convencionais e músicas com mensagens de protesto e alienação, os Beatles acenderam uma fogueira que viria a se tornar um incêndio cultural. Nesse parque em São Francisco, os hippies logo ocuparam uma área que ficou conhecida como Monte Hippie. Vestiam roupas esquisitas e tinham os cabelos compridos. Era uma forma de expressar a rebeldia contra a sociedade que queriam largar, em vez de mudar. A música estava presente sempre, tanto quanto a palavra amor. São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, era a meca dessa juventude. O lugar do momento, ou a capital hippie do mundo. O motivo da escolha? Um lugar permissivo, com autoridades muito liberais, explicavam alguns. A tranquilidade deste bairro residencial terminou com a invasão de centenas de jovens em busca de LSD. A droga que foi declarada ilegal na Califórnia era encontrada aqui sem problemas. A música era o acid rock. Ácido era como essa geração tratava com intimidade o LSD. Quem usava garantia. O ácido aguça os sentidos e estimula o sistema nervoso. Uma droga mais popular e menos potente era a maconha. I think that the psychedelic exploration, which is an attempt to drop in to find out who you are and what you want to do, only one avenue, only one road is the drugs. And it is the easiest and it's the quickest, it's a catalyst, and that's why maybe more people use it. As drogas tinham um papel importante no novo código sexual dos hippies. De repente, passou a ser normal ter mais de um parceiro sexual na vida. O sexo deixou de ser sinônimo de casamento. The biggest problem of America is sex. The sex hang-up, the repression of sex. And we've got to get that out of the way and let it flower however it wants to flower. I never think about it. I mean, it's just spontaneous. A poderosa combinação entre sexo e drogas conquistou os Estados Unidos. O verão de 67 ficou conhecido como o Verão do Amor e serviu de inspiração para outro fenômeno hippie, a imprensa clandestina, voz oficial do movimento. Free press! Mr. Free press! Paper train your dog! Anything! Esses jornais, como seus leitores, provocavam controvérsias. Eram tabloides semanais que dedicavam todo o espaço a artes psicodélicas, poesia erótica e fotomontagens. Desde o início, as roupas estranhas, o visual do movimento, não atraíam só os hippies. Mas o que mais virou moda foram os cabelos. Well, girls flip out over my hair. They do. Yes, sir. I feel that it's my right as an individual to wear my hair in any way I want. So I wear it, and the more people whistle and holler, the longer it'll get.
I'm absolutely amazed at how upset people are about long hair. And this is like the last 100 years is the first time in human history that people have cut their hair short. You know, previous to that, it was considered very attractive. You know, I personally consider it now. Enquanto garotos e garotas de cabelos compridos dançavam descalços nas ruas, os pais se revoltavam, reclamavam de tudo, de que não era possível distinguir entre rapazes e moças, dos sapatos e sandálias que eles usavam, quando usavam e quando não usavam. Estavam chocados também com a irregularidade dos banhos. Diziam que todos pareciam sujos, mesmo quando não estavam. It's nauseating. It's disgusting. I think grooming and cleanliness, taking care of oneself. I mean, this is important. I mean, in everyday life. Mas os hippies acreditavam que estavam a caminho de um novo entendimento, um novo consenso. Queriam ser conhecidos também como a geração do amor. Gostavam de um tipo de amor comunitário. Toda tarde, este grupo faminto esperava um outro grupo trazer e distribuir comida para os que tinham fome. Os que chegavam com os alimentos não recebiam nada por isso. Apenas se dispunham a conseguir comida de graça em restaurantes e supermercados. Um exemplo do conceito hippie de uma sociedade baseada na solidariedade. No fim do verão de 67, muita gente já tentava lucrar com o movimento hippie. E isso era tudo o que os hippies não queriam. Foi quando os mais velhos da comunidade hippie de São Francisco se reuniram para meditar e cantar. O objetivo, exorcizar o mercantilismo que ameaçava a comunidade. No fim do ato de protesto, um caixão representando o termo hippie foi carregado pelas ruas. O enterro simulado representava mais do que a morte de um nome. Para muitos hippies, a vida nas grandes cidades ficou opressiva demais. Por isso, vários decidiram largar as cidades para se encontrar com a natureza. É a história que vamos contar daqui a pouco. Século XX volta depois do intervalo. E fico muito feliz que a Manchete esteja fazendo 13 anos e adoraria ver a Manchete progredindo, se desenvolvendo, entendeu? Porque eu acho que é um campo de trabalho assim muito especial. A noiva tá melhor, não tá, doutor? O pior já passou, na verdade. Não. O senhor disse que a minha filha ia melhorar? O bebê já está a salvo. E Belinha conseguirá sobreviver? De Jorge Amado, Tocaia Grande. Uma surpresa em cada capítulo. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Prepare-se, porque você vai ver agora as melhores ofertas com produtos de primeira linha, com a garantia das lojas americanas Home Shopping. Pegue o telefone e boas compras. Eu não consigo viver sem ouvir boa música. Tenho certeza que qualquer pessoa de bom gosto vai concordar comigo. Com essa coleção Mestres da Música Clássica, você tem 10 horas de audição de primeiríssima qualidade, com os momentos mais brilhantes dos maiores compositores de todos os tempos. Essa coleção abrange desde os mestres do período barroco, como Bach e Vivaldi, que nós estamos ouvindo, são as obras mais representativas de cada autor, com os momentos mais aplaudidos nas salas de concerto do mundo inteiro. Você vai sentir o ritmo vibrante das valsas de Strauss. O lirismo comovente de Schubert. A riqueza melódica de Mozart. E a imponência sonora da obra de Beethoven. Ligue já para 0800 22 23 24 e reserve a sua coleção Mestres da Música Clássica. São 10 CDs que não podem faltar na sua discoteca. Quem garante você conhece. Lojas Americanas,
onde comprar CD por um preço especial sempre foi uma tradição. Teleamericanas é fácil, é garantido. Compre aqui. Assassinato em Atlanta. Explode a pressão popular e o gerente Léo Frank é condenado à forca. Como acha que o povo vai olhar para você se você adiar a justiça outra vez? Mas o governador toma a frente das investigações e está perto da verdade. Alguém ajudou você a reavivar a memória? A polícia, um pouco. E o Sr. Dorsey. Assassinato em Atlanta, com Jack Lemmon e Kevin Spacey. 4º episódio. Hoje, 9h30 da noite. Para muitos jovens dos anos 60, fugir de casa e se juntar ao movimento hippie parecia perfeito. Para alguns, seria o primeiro contato com drogas, sexo e independência. Os membros da comunidade dormiam quando e onde pudessem, nos parques ou em colchonetes comunitários. Quando o dinheiro acabava, mendigavam comida. Quem se unia ao grupo não demonstrava arrependimento, nem qualquer intenção de voltar para casa. Desde o início, havia problemas. Êxtase e misticismo podem ter sido ponto de partida para o uso de drogas, em especial o LSD. Mas o resultado dessa experiência estava longe do desejado. À noite era o pior momento. Muitos entravam em estado de terror causado pelas drogas. How about if you put your signature right there so we can be authorized to give you medical treatment? Okay, sit a while, and when we're ready for you, we'll give you a call. Okay? Very good. Thank you very much. Thank you. Very good. A nova sexualidade exercida pelos jovens trouxe as doenças venéreas. There you go. Also, no sex for a week. Este rapaz pegou gonorreia. Junto com a sífilis, a doença de 1/4 dos pacientes tratados neste hospital. Mas doenças não eram o único efeito colateral dos hábitos das comunidades hippies. Em geral, os jovens se mudavam para bairros pobres, onde era mais barato e perigoso viver. No East Village, em Nova York, jovens brancos de classe média viravam manchete de jornal. It's not safe for a chick to walk down the streets. I was talking to one of my girlfriends yesterday, and she was telling me she got raped. And that's just not the thing down here. It's not safe to walk down the streets anymore. Well, I met her here down in the village about 2 months ago, and she explained the troubles to me. And most of her troubles seem to be that she's just a mixed-up kid looking for some companionship. And she confided in me and a few other kids, and everybody liked her that she met, and nobody disliked her. And I don't see any reason for what happened the other night, her getting killed with Groovy. I mean, there was no reason for it. Linda tinha apenas 18 anos. Ela foi morta neste sótão junto com outro hippie. Não foi a primeira menina hippie a morrer assim. O que chamou a atenção do público foi a origem dela. Vivia numa mansão e seu pai era um empresário rico. Os amigos mais próximos diziam que ela era uma menina alegre, mas despreparada para o tipo de vida que escolheu levar. O que aconteceu com Linda não foi um caso isolado. Mais e mais hippies estavam ficando desiludidos com a vida nas cidades agitadas, sujas e violentas. Aos poucos, saíram das cidades grandes à procura de paz, em retiros tranquilos. If anybody has been wondering where all the hippies have gone lately, well, we found them here on Bald Mountain, 8,000 feet up in the Colorado Rockies, waiting for the last day of judgment. Nesta cidade, os hippies viviam em carros abandonados, cortados ao meio com machados. Cada chapa de aço servia de teto contra o vento frio e a neve do inverno. Os hippies se uniam para procurar o lugar ideal para viver. Nesta caravana de 54 ônibus, viajam mais de 300. O mais novo tem só 1 semana de vida. É um dos 11 bebês que nasceram durante a viagem.
O mais velho tem 50 anos. Eles já percorreram mais de 20 mil quilômetros, transmitindo o que chamam de mensagem da verdade e do amor. Agora estão indo para casa. Pelo menos o que chamam de lar, uma fazenda no Tennessee. A viagem começou em São Francisco. We pulled into Ripley, New York a few months ago to have a baby. And at first, the people didn't know what this was, an invasion of long hairs they'd never seen before. 200, coming in the supermarkets and gas stations in the whole town. But by the time we left the next morning, everyone was out on their front porches waving us goodbye. And the local minister, Presbyterian minister, opened up his church for the night, let us use the restrooms where we could keep warm. And people invite us into their homes, and they rang the church bell for us when the baby was born. A longa viagem acabou, mas a fazenda que eles esperavam ocupar não estava disponível. Os ônibus formarão um lar provisório em Nashville. De lá, continuarão a procurar uma outra fazenda. Os líderes dizem que encontrarão a fazenda através das vibrações. Quando acharem vibrações positivas, é por lá que ficarão. Alguns anos antes, um grupo de hippies chegou a este vale. Olhou em volta e mandou a notícia. Este é o lugar, diziam. Aqui você recebe fortes vibrações das montanhas, do vale e dos índios. O êxodo começava. Para os hippies desiludidos com a vida na cidade, as comunidades rurais eram a melhor saída. Este é o resto de um míssil abandonado. Este um container vazio de gás propano. E esta, uma comunidade em Taos, Novo México. A construção foi erguida por eles. Muitos já passaram pelas drogas, lutaram no movimento pelos direitos civis e desistiram. Tentaram o cristianismo e mudaram para religiões orientais. Não comem carne e não têm nada além das roupas e dos artigos de higiene. Esse tipo de vida comunitária já foi visto no século XIX, mas acabou, durou pouco. Cada dia, uma mulher da comunidade toma conta de todas as crianças. A vida de casado de alguns é respeitada. Quando perguntamos a uma mulher por que rejeitou os bens materiais, ela respondeu que assim poderia se voltar para as coisas básicas. Durante um período, os integrantes das comunidades cativaram muitos personagens, como um dos principais defensores do uso de drogas, o professor de Harvard, Timothy Leary. No final dessa estrada de terra, num rancho abandonado, viviam Leary e mais 20 adultos e 10 crianças. We're here to stay as close to nature as possible, and to stay as close to each other as possible, and to our brothers and sisters here. We plant seeds. It's very important to plant seeds. And we live very close to the animals. We have our own milk cows. And we just try to love each other and live the righteous life here. Mas, uma vez espalhados por comunidades rurais, os hippies e a influência que exerciam nos jovens entraram num estranho declínio. O último grande acontecimento com a marca hippie foi em agosto de 1969. Um festival de música chamado Woodstock. Um condado inteiro perto de Nova York recebeu americanos de toda parte. Centenas e milhares de jovens se encontraram para assistir a um festival com os mais famosos cantores de rock e folk music. Era pouco espaço para tanta gente. Os jovens começaram a chegar uma semana antes, atraídos pela promessa de 3 dias de paz e de muito som. What does this rock festival mean to you? Some place where you can be totally free to do and be anything you want, and nobody's going to say anything or think anything about you. You're just accepted for what you are, totally. Envergonhados com o desdobramento do espetáculo, os organizadores disseram que nunca mais fariam outro como aquele. No início da década de 70, o movimento entrou em decadência. Aos poucos, os hippies foram sendo reabsorvidos pela cultura tradicional. Cortaram o cabelo, mudaram de roupas. O estilo de vida hippie se perdeu numa confusão de símbolos, slogans e psicodelismo.
Mas para alguns, o fim do movimento hippie não encerrou a busca pelo espiritualismo, por uma alma iluminada. A seguir, o nascimento das seitas. Século XX volta depois do intervalo. Hoje, o super craque Renato Gaúcho vai entregar o jogo no Toque de Bola. Hoje, 10h30 da noite. Você vai ao cabeleireiro quando quer seus cabelos tratados por especialistas. Agora, você mesma pode tratar seus cabelos a qualquer momento com o novo Flex Salon, shampoos e condicionadores da Revlon. A provitamina B5 dá mais volume. A proteína de seda dá mais brilho. E a ação emoliente do silicone garante maior proteção. Com Flex Salon, seus cabelos ficam cheios de vida, lindos como nunca. Mude já para Flex Salon. É Revlon. Quero que o tempo passe, que o tempo passe, todo mundo tá querendo. Ei, vamos botar cor nisso! Quero passatempo, tempo, passe, todo mundo tá comendo. Quero diferente, quero divertido, quero novo passatempo colorido. Passatempo colorido, é divertido comer. É novo, que delícia! Agora, além do passatempo recheado, chegou o passatempo colorido. É só Luiz Nestlé. Para realizar o sonho da medalha de ouro, eu vou ter que marcar muitos pontos. Não vai ser mole. Mas no Papa Tudo, medalha de ouro, marcar pontos é muito fácil. São 8 números sorteados toda semana, com 3 chances de ganhar. Com mais pontos e com menos pontos. Sem falar no VaptVupt. Viu como é fácil? Compre logo o seu. Papa Tudo medalha de ouro. Conquiste o seu. Afinal, já está na hora de você dar uma mãozinha para sua sorte. 10h30 da manhã, as tropas preparam o maior ataque da história. 11 horas, a infantaria ataca. O combate é rápido. Está tomando a cama de casal. Atacaram o rádio relógio. O criado mudo, viu? Opa, revista de mulher pelada. Marcelo! Opa, retirada de emergência. A Estrela está lançando o Micro Machine. Incríveis miniaturas para quem tem pouco espaço e muita imaginação. Os limpadores comuns não passam pelo teste do toque dos seus dedos. Cif desengordura logo no primeiro toque. Cif desengordurante. Elimine a gordura de modo rápido e sem esforço. Cif rende até 3 vezes mais. Não perca na próxima edição de Manchete, contos do livro inédito Dicas e Magias de Mônica Bonfilho. Em 13 capítulos semanais, inteiramente grátis. Dicas e Magias de Mônica Bonfilho. Essa vai encantar você. Solidão. Tem gente que gosta, outros vivem correndo dela. Eu acho que a solidão é medo de enfrentar a vida. Enquanto não pintar outra pessoa legal, vou continuar morando sozinha numa boa. Amanhã, você vai ver que para fugir deste fantasma e ser feliz, vale tudo. Eu sou moreno claro, tenho 1,75 de altura, as pernas bem grossas, corpo liso. 24 horas. Nossas câmeras são seus olhos. Amanhã, depois de Tocaia Grande. Depois da experiência do movimento hippie da década de 60, muitos jovens continuaram à procura de um mundo de paz e amor. Mas agora, na religião. Mas não nas crenças tradicionais. Em vez disso, eles se voltaram para uma manifestação de fé bem diferente. Como este grupo chamado Os Viciados por Jesus. Uns falavam em cânticos. Alguns conduziam rituais de batismo no Oceano Pacífico, outros, mais vulneráveis, mentes abertas e cheios de confiança, estavam prontos para serem controlados. Eles se juntavam a grupos alternativos, seitas sinistras. Os especialistas diziam, são pessoas confusas e emocionalmente perturbadas. It's a very seductive temptation to be taken care of, to have a family, to have a direction, to know that you're right with God.
O que encontraram, porém, eram grupos que trabalhavam com cega devoção para um líder carismático. Gurus, messias que seduziam pessoas, fazendo com que acreditassem que eles tinham uma missão, um poder, um conhecimento especial. E quando conquistavam mentes, os líderes das seitas eram capazes de exigir qualquer coisa, dinheiro ou a própria vida. O mundo ficou chocado quando 913 fiéis cometeram suicídio coletivo comandados pelo reverendo Jim Jones. A tradição de tolerância religiosa nos Estados Unidos serviu de terreno fértil para que essas estranhas crenças prosperassem. Mas o crescimento das seitas no final do século XX teve sua origem nos anos 60, quando os jovens questionavam qualquer instituição, inclusive as religiosas. We have become so institutionally bound that we have lost touch with the person, with the individual in society. Então, os desiludidos preferiram buscar algo novo. Muitos aderiram às filosofias orientais que pregavam a paz interior, o Nirvana. Meditation is that technique which deals with the problem of peace of the individual. Maharishi Mahesh Yogi foi a primeira figura da religião oriental que se tornou popular no Ocidente. No auge da era hippie, foi popularizado como guru pelos Beatles e outros seguidores famosos, como Mia Farrow, que viajou com ele para a Índia. To be a better person. She will be more practical and more successful and more peaceful and more harmonious. Assim que a meditação transcendental ganhou o mundo, algumas pessoas começaram a questionar suas características de seita. John Lennon ficou tão decepcionado com o Maharishi que chegou a chamá-lo de farsante. Outro movimento oriental, os Hare Krishnas, foi uma presença forte nos anos 70. Era uma combinação de hinduísmo e yoga. Os Hare Krishnas podiam ser vistos em ruas, parques e aeroportos, onde se encontravam para dançar, cantar e converter. Corrupção e trapaça não eram uma prática comum dos Hare Krishnas, mas também entre eles houve escândalos. Um dos líderes foi acusado de abuso sexual e fraude na arrecadação de fundos. Depois de condenado, em 91, foi excomungado pelo movimento Hare Krishna Internacional. Na década de 70, um guru indiano, Bhagwan Sri Rajneesh, que pregava o sexo livre e a glória do capitalismo, começou a atrair um grande número de discípulos ocidentais para Bombaim. You can look into my eyes and you can see it. Religion is a sort of intoxication. Rajneesh intoxicou mais de 300 mil discípulos mundo afora. Na maioria, europeus e americanos da classe média. Todos eram avisados de que deviam entregar-se totalmente a Rajneesh, esquecer seus bens, seu passado e até seus nomes. Em 1981, Rajneesh escapou para os Estados Unidos, fugindo das acusações de evasão de renda. Comprou um rancho de 64 mil alqueires por 6 milhões de dólares. Apesar da oposição da vizinhança, Rajneesh expandiu a seita para uma cidade perto e batizou-a com seu nome, Cidade de Rajneesh. A antiga fazenda de gado virou uma cidade rica, com tribunais, prefeito e uma força policial para servir a Rajneesh. A mão de ferro com que Rajneesh conduzia seu rebanho não mostrava sinais de enfraquecimento. Ma Anand Chella, secretária particular do líder e rainha-mãe da comunidade, era uma das aliadas mais fiéis do guru. Em 1985, Chella decidiu dar um basta. Escapou com 40 milhões de dólares, mas nunca assumiu ter levado o dinheiro. I left with less than $10 in my pocket. You said also that the Bhagwan was really not the slightest bit interested in enlightenment, so it was a con. Absolutely. Anybody who cannot experience it, it will look like a con. I sell contentment. I sell enlightenment.
Em novembro de 1985, Rajneesh confessou ter violado as leis de imigração. Foi forçado a deixar os Estados Unidos e voltou para a Índia, onde morreu 5 anos depois. De volta ao Oregon, Ma Anand Shilla confessou ter tentado assassinar o médico particular de Rajneesh. No fim de 1985, a última comunidade de Rajneesh foi fechada. O rancho e os carros de luxo foram vendidos. Rajneesh não foi o único líder de seitas que misturou o crescimento espiritual com o acúmulo de riqueza. Desde os 16 anos, o reverendo Moon dizia ter sido escolhido por Jesus para restaurar o reino de Deus na Terra. Moon fundou o Santo Espírito para a unificação do cristianismo mundial em Seul, Coreia do Sul. Em 72, o reverendo Moon disse que Deus tinha lhe ordenado durante uma oração que fosse aos Estados Unidos para falar aos americanos. God has sent me to America in the role of a doctor, in the role of a firefighter. Os comícios do reverendo Moon se espalharam pelo país e atraíram para a seita muitos seguidores, que, convertidos, repetiam sem hesitação cada uma de suas palavras. O que começou como seita se tornou um fenômeno religioso. Os seguidores de Moon saíram de casa para se juntar à igreja. Pregavam nas ruas, distribuíam livros e ainda arrecadavam dinheiro. Em meados dos anos 70, Moon dizia ter 30 mil seguidores nos Estados Unidos, 3 milhões no mundo inteiro. Muitos trabalhavam para os 150 negócios do reverendo, impulsionados pela igreja. Em pouco tempo, Moon deixou o status de líder de uma seita para se transformar num poderoso homem de negócios. The man is a dangerous man. And I believe his intentions are to rule the universe. Em 1977, autoridades federais começaram a checar informações de que a Igreja da Unificação estava sendo financiada pelas empresas de Moon. Ele tinha violado leis bancárias e de câmbio, o que levou a uma investigação da Receita. Moon foi condenado por ter fraudado o imposto de renda e não pagar o valor devido. A pena, 1 ano de prisão. Ao ser libertado em 85, decidiu somar forças com os políticos de direita. Bem no centro de sua luta por influência política estava seu jornal conservador, o Washington Times, e sua organização internacional, a Causa, que pregava o anticomunismo e foi responsável pela doação de milhares de dólares para grupos de extrema-direita. I think what's basically happening is the Unification Church is trying to buy its way into legitimacy. Porém, o que mais preocupava os americanos, o que mais assustava no Império de Moon, era o controle que o Messias industrialista mantinha sobre seu rebanho. I totally disregarded anything that I knew in the past and finally came to a point where whatever Moon said was truth. I was looking for this. I wanted to believe it. I wanted the Messiah to be here. O conceito de Moon para um mundo cristão tinha um pré-requisito: a construção de novas famílias dentro da própria igreja, o que o levava a arranjar casamento para milhares de membros da Igreja da Unificação. Ele dizia que as crianças nascidas dessas uniões eram de uma raça pura e que levariam a igreja para frente. Os críticos acusavam o reverendo Moon de ter reunido uma legião de seguidores através de lavagem cerebral e sequestros. Within one weekend, my mind was totally coerced into leaving home, into leaving my parents, into dropping out of school, into thinking that I was working for God. Desesperadas, as famílias tentavam de tudo para tirar seus filhos das garras de Moon e de outras seitas. Procuravam especialistas que passaram a ser chamados de desprogramadores. I did not agree to this. There you go. O desprogramador Rick Ross era a última esperança para o rapaz escapar da influência de uma outra seita. I'm your brother. I love you. I do listen to you. I don't want to be a part of this anymore. Listen to me. Just listen for 1 second. I watched you change. Oh yeah, I did. The church I watched you change. You may. I think what you're doing is you're just trying to get me out of that church. I mean, are they about the Bible or are they just a bunch of guys who want to control people? I mean, that's the real issue.
I don't think that when you went into the church, you really knew what you were getting involved in. Yeah. He's still, as far as I'm concerned, still one of those people. He's physically removed from him right now, but I think psychologically, I think he's still bound. Após 24 horas de desprogramação, uma mudança. What do you think, Aaron? You think that you can forgive your mom and that you can work things out? Well, It's getting pretty quiet in here. Welcome home, son. Se a batalha para reconquistar o coração e a mente dos filhos já apavorava tantos pais, imagine se eles soubessem o que acontecia por trás do pano. Depois do intervalo, as tragédias promovidas por seitas que se tornaram violentas. Tem que barbarizar! Tem que fazer fogo flip! E um fogo slide! Então vamos detonar! Fogobol da Estrela. Radicalize nessa emoção. É Fogobol. Negresco justifica tudo. É São Luís. É Nestlé. Você ainda se vira e rola a noite toda? Você acorda com dores no pescoço, nos ombros e nas costas? Apresentamos Contour Pillow, o único travesseiro que alinha perfeitamente sua coluna e lhe permite relaxar a noite inteira. Veja! Os travesseiros comuns sustentam seu corpo da maneira errada, criando tensão muscular, desconforto, insônia e até roncos. Mas Contour Pillow se adapta de forma natural para você relaxar e descansar melhor, e acordar renovado e com mais energias. O segredo está nesta textura que massageia e estimula a circulação, enquanto o perfil ortopédico de Contour Pillow lhe oferece um apoio firme e com mais conforto. Eu sofri a vida inteira de torcicolo e dores de cabeça, mas com o Contour Pillow, levanto-me sentindo renovada de verdade. Eu não consigo dormir sem ele. Contour Pillow é um milagre. Eu gastei fortunas em colchões e até em camas d'água, mas só o Contour Pillow me deu o apoio e o alívio que eu precisava. O melhor de tudo, meu marido não ronca mais. Aproveite esta oferta especial para a TV e melhore sua qualidade de vida com uma verdadeira noite de descanso. Troque agora mesmo seu velho travesseiro por Contour Pillow. E se você ligar já, nós lhe enviaremos totalmente grátis esta prática capa lavável com zíper e mais os segredos para um sono perfeito. Experimente o Contour Pillow. Se você não se sentir mais relaxado e descansado que antes, nós lhe devolvemos seu dinheiro. Então, vai se virar e rolar a noite toda? Faça já seu pedido e desperte sentindo-se renovado. Ligue já para 011 1406 e peça seu Contour Pillow por apenas R$ 49,95. Se você não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011 1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop. Nesta semana, Itabuna vai conhecer a sensualidade desta mulher. Não perca! Tocaia Grande, depois do Jornal da Manchete. A Musical apresenta Instrumentos in Concert. A Musical, instrumentos musicais com toda a qualidade que seu talento merece. Siga o compasso do seu coração. A Musical. Tupis 85, loja 12. I can feel the night.
nova fragrância de impulso. Assassinato em Atlanta. Explode a pressão popular e o gerente Léo Frank é condenado à forca. Como acha que o povo vai olhar para você se você adiar a justiça outra vez? Mas o governador toma a frente das investigações e está perto da verdade. Alguém ajudou você a reavivar a memória? A polícia, um pouco. E o Sr. Dorsey. Assassinato em Atlanta. Com Jack Lemmon e Kevin Spacey. 4º episódio. Hoje, 9h30 da noite. O reverendo Jim Jones estabeleceu sua igreja, o Templo do Povo, em São Francisco nos anos 60. Na década seguinte, relatórios começaram a apontar que Jones estava desviando dinheiro da igreja e abusava dos fiéis. Foi quando ele decidiu partir com seu rebanho para um lugar isolado numa floresta na Guiana. Em 78, um deputado americano esteve lá para investigar a seita. Ele e mais 4 americanos foram assassinados por ordem do reverendo. Depois, Jim Jones induziu 913 homens, mulheres e crianças a se juntar a ele num inacreditável ato de comunhão. Tomaram suco de frutas com cianureto. The bodies still lie where they fell during the apparent mass suicide and murder. The dead are now bloated and discolored, a jumble of corpses and bright clothing scattered around the assembly hall. An American pathologist who examined the bodies said it would have taken about 5 minutes for the potassium cyanide mixture to cause death, suggesting that those still waiting in line saw that people were actually dying. I lost my mother, my dad, my sister, and my son is still missing. You lose 27 people in one day. You'll never forget it. I never forget it. I think about my family every day. Mas as pessoas esqueceram, sim. Esqueceram como podiam ser perigosos aqueles falsos messias loucos pelo poder. Em 90, o ramo dos Davidianos, um grupo religioso do Texas, foi acusado de crimes sexuais. 2 anos mais tarde, o governo descobriu que a seita estocava armas ilegalmente. Num domingo de chuva, em 93, 100 agentes federais tentaram invadir o conjunto dos Davidianos. 4 foram mortos e 12 ficaram feridos no tiroteio que se seguiu. Os agentes chegaram com um mandado de busca e foram recebidos com fogo pesado. O grupo fortemente armado dizia ser uma ramificação dos adventistas do 7º dia. Era liderado por um homem chamado David Koresh, que se apresentava como Jesus Cristo. Logo após o ataque, de 28 de fevereiro, o FBI assumiu o caso. Começava um dos mais longos conflitos sem vencedor da história americana. Durante vários dias, os membros da seita desafiaram os agentes de cima da torre. O conflito no conjunto dos Davidianos virou uma guerra psicológica entre agentes federais e um líder psicopata. The people in the compound are thoroughly committed to this endeavor, and they are willing to die for their leader. So there'll be no excuses. Essas imagens, gravadas antes do cerco, mostram os fiéis dentro do templo, escutando durante horas a pregação de Koresh. Ele falava sobre a aproximação do dia do juízo final e dizia que ele, como Deus, tinha a chave para a salvação e para a ressurreição. Well, you know what they think of me? They think I'm the Son of God. Do you believe he's the Son of God? I hope he is. No desdobramento do drama, o público começou a aprender mais sobre os Davidianos e a tentar entender a mente de David Koresh. Koresh is a 33-year-old Texan, a high school dropout with a knack for reciting Bible verses. He is a very charismatic individual. He's a good speaker. He knows how to do a heck of a tap dance through the Bible. He inclined to me when you heard my cry. No início do cerco, Koresh tentou iludir o FBI com promessas de acabar tudo. Logo após a gravação, libertou 16 crianças e 2 mulheres. Koresh refused to honor his promise and has indicated he will keep his promise to come out
Dias, semanas se passaram. O FBI apostou na guerra psicológica, acreditando que a barragem de luzes e o som alto apressariam a rendição de Koresh. O esforço não surtiu efeito, mas Koresh fez mais uma concessão. No 22º dia, outros adultos deixavam a fortaleza, mas seriam os últimos. No total, 31 membros da seita foram soltos. Em 19 de abril de 93, após 51 dias de cerco, os agentes federais receberam ordens de usar a força contra Koresh e seus seguidores. Eram 10 para as 6 da manhã e o dia ainda não havia clareado, quando Koresh foi avisado para mandar que todos saíssem, senão começaria o ataque com gás. Em frente ao conjunto, os tanques fazem manobras, tentam transpor os muros, lançam gás lacrimogênio para dentro do prédio. Os membros da seita contra-atacam. Às 8 da manhã, outro tanque, este consegue entrar debaixo de intenso fogo cruzado. Ao meio-dia, 6 horas depois do início do ataque, um lançamento contínuo de gás lacrimogênio, nenhum sinal de rendição. Chamas surgem nas janelas do segundo andar e atingem todo o conjunto. O vento forte espalha o fogo por toda a estrutura de madeira. Um membro da seita se atira do telhado, outro sai com as mãos para o alto. O FBI assegurou que o tiroteio continuou mesmo depois do início do incêndio. Por isso, não permitiu que os bombeiros se aproximassem do conjunto. Ao meio-dia e 38 minutos, meia hora depois das primeiras chamas, os bombeiros entraram em ação. Era tarde demais. They are not sure at all about what has gone on in terms of the death and devastation inside, but the word that we are hearing here in Washington was that there was no incendiary device set off by the FBI, that this was in fact a fire that was deliberately set by cult members. De acordo com o FBI, o incêndio era parte de um pacto de morte que Koresh tinha com seus seguidores. Um pacto que, segundo ele, confirmava sua previsão apocalíptica. Unfortunately, they bunkered down the children the best we can tell, and they allowed those children to go up in flames with them. Loss of life is officially said to be massive, with so far only 8 persons known to have survived. 51 dias depois, estava tudo terminado. O conjunto tinha virado cinzas. David Koresh e 77 seguidores morreram queimados. Entre eles, 24 crianças de até 10 anos. O mundo, chocado, perguntava como era possível tantas pessoas se entregarem à morte sem resistir. Since he is God, his children are God's children. He believes that they're going to be resurrected. He prophesied that he would come down in power and glory from heaven and judge the world immediately after his death. He proved in the end that he was a fraud. A tragédia dos Davidianos deixou o mundo cheio de perguntas, todas sem respostas. Os hippies viajaram pela imaginação dos jovens como uma estrela cadente. Um fenômeno espetacular, mas que durou pouco. Já com as seitas foi diferente. Com respeito à liberdade de religião, elas puderam avançar. Houve casos extremos em que a busca pela verdade divina levou muitos jovens a uma lavagem cerebral e até a um regime de escravidão. Como vimos, a devoção por um guru tornou-se para muitos a razão de viver e até mesmo a razão de morrer. No próximo programa, Século XX vai mostrar o conflito que mudou o mapa e o equilíbrio do poder no Oriente Médio, a Guerra dos 6 Dias. Boa noite.
século XX. Apoio Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Participe da promoção Doriana Geração Futuro. Recorte 2 Dorianas e responda qual é a margarina que ajuda na educação do Brasil. Indique uma escola. Você concorre a um